termina envergonhando os dons e os talentos que Deus o entregou. Ação, espírito maligno! Pessoal, tem um pastor que gravou um vídeo agora por último falando de frustração, de que o meu jeito de expor as verdades aqui no canal tem ódio, naquela velha tentativa de persuadir. Sobre isso eu não vou me explicar aqui, até porque tem vários vídeos aqui contando a minha história. Nem tudo que aparenta é verdade. E deixo um recado, né? Depois que ele fizer a metade do que eu já fiz quando eu estava dentro do sistema, aí eu posso parar e dar uma resposta ao nível do que ele tentou me puxar. O nosso compromisso aqui é trazer verdades e alertar você, que é o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Primeiro, eu quero perguntar para você que me segue aqui e segue ele lá também. Divulgar uma empresa que promete limpar o nome em 5 a 7 dias cobrando R$ 1.500, dizendo que tudo é legalizado, que tem advogados firmando isso, então eu te convido, senta o dedo no like aí, se inscreve no canal, pega uma cadeira, o seu café, um copo d'água, porque eu fui dar uma olhada nesse CNPJ da tal empresa, meus amigos. E o cheiro ali não é nada bom. Principalmente para quem passa uma ideia de um homem de Deus, de alguém comprometido com o céu, com o evangelho, com a vida com Deus. Meu amigo, a hipocrisia de sempre. Se não é inscrito, se inscreve, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, e esse vídeo é uma resposta aí pro maluco lá do podcast. Pois bem, dando a resposta para o cidadão aí no nível do nosso canal aqui. A empresa que esse cara divulga, né, no seu canal, nas suas redes sociais, se chama Bosscred Assessoria. Ela foi aberta em 27 de novembro de 2024, ou seja, tem menos de um ano, 8 meses, né, para ser mais sincero. Até aí, tranquilo. Quem não está tentando fazer alguma coisa no Brasil que, né, não foi registrar uma empresa e tentar? Enfim, até aí, normal. Mas veja o absurdo. O capital declarado dessa empresa, pasmem vocês, uma empresa que oferece serviço de limpa-nome. O capital declarado por essa empresa é de R$10. 10 pila, 10 réis. Sim, o cara cobra 1.500 para você limpar o seu nome, mas a empresa que está oferecendo o serviço tem um capital registrado na Receita Federal de R$10. E aí é que vem o problema. Um capital de R$10 significa, na prática, que a empresa não tem nenhum recurso próprio registrado para arcar com as dívidas, reembolso ou até mesmo indenização. E isso é uma tática comum, segundo o meu jurídico, é uma tática comum de empresas de fachada, ou seja, possíveis golpe. Porque isso permite, em uma possível ação judicial aí, se chegar a acontecer, que Deus te guarde e te proteja, você que confiou nisso ainda, a empresa pode alegar aí que não tem patrimônio suficiente para responder na justiça. Sem contar que existe 3 sócios. Eu não vou dar os nomes dos sócios aqui, mas são 3 sócios. O endereço dessa empresa está registrado na Fazenda Rio Grande em uma galeria. Até aí, normal. Mas se a empresa cobra R$1.500 para começar a fazer o serviço para você limpar o seu nome, isso não condiz com o capital inserido, cara, de R$10. Como é que esse cara explica isso? Sendo que as empresas que são consideradas golpistas nesse meio, se você pesquisar o CNPJ, você vai se deparar com empresas aí que aplicaram o golpe da mesma forma com capital baixo e algumas com capital aí na média de R$40 mil, R$50 mil. E mesmo assim, são consideradas e foram levadas à justiça por golpe. E aí o cara quer me dizer que uma empresa que tem um capital registrado de R$10 é uma empresa séria, principalmente nesse ramo? Tira as suas conclusões, por favor, não seja enganado. Nós estamos falando de um pastor
que se diz homem de Deus. E ainda, né, grava um vídeo, mandaram o vídeo do cidadão aí que eu nem assisti, porque veio um link dizendo que ele estava tentando me converter. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Chamando de frustrado, o cara te chamou de frustrado, disse que você tem que voltar para Jesus. Eu tô fora disso, já falei, não me canso de falar aqui nesse canal. Espírito maligno! Agora, divulgar uma empresa que tem base, né, no capital social aí baixíssimo de R$10, ela pode facilmente declarar falência ou encerrar as atividades, né, para não indenizar o cliente numa possível levada à justiça. E o pior, transferir a culpa ao próprio cliente, que é o que mais fazem. Porque eles vão alegar que o serviço foi feito conforme no contrato e geralmente você não leu o contrato. Até gostaria que alguém me enviasse o contrato de serviço dessa empresa para a gente mandar dar uma analisada e trazer para vocês aqui mais detalhes a respeito. Quando o Paulo do canal, no entanto, firmou que o cara do podcast divulga golpe, ele não estava mentindo, meu amigo. E uma das táticas mais realizadas, né, desse meio de empresas que limpa nome é justamente a questão do contrato, cara. Eles colocam um contrato ambíguo ou um contrato longo demais para confundir e se isentar da responsabilidade se acontecer de um possível processo de cliente lá na frente. Ou seja, mesmo que você ganhe o processo, eles vão alegar ao cliente que a empresa não tem bens. Como é que você vai divulgar uma empresa que tem um capital de R$10? Ele vai vir com desculpas aí que estão começando, enfim. A gente já sacou o esquema, já levantamos a ficha das figuras, né, que são sócias nessa empresa. E geralmente quando acontece alguma coisa nesse sentido, esses sócios já estão em outro lugar abrindo outras empresas. E assim vai, assim por diante. Afinal, estão ganhando dinheiro fácil. Para você entender, uma empresa que tem o capital social de R$10 e cobra 1.500 para prestar o serviço, é alta probabilidade de golpe ou, no mínimo, má fé. Essa empresa, judicialmente, ela está estruturada para fugir de qualquer responsabilidade. E isso é uma tática típica de empresas que nascem para aplicar possíveis golpes e depois desaparecerem. Mas ele só está anunciando, né? Só anunciando. E o problema é os canais de denúncia. Meu amigo, o negócio é complicado. Zaio, mas tem advogado. O cara falou do advogado. Sim, meu amigo, tem advogado dizendo que o serviço é legítimo e defende a própria empresa. Afinal, o advogado estuda para isso. Porém, tem outros que firmam e provam que a lei deixa brechas para esse tipo de negócio acontecer. Porém, esses advogados que alertam são os advogados mais sérios, né? Dizendo que é fraude emocional, se aproveitando da fragilidade do idoso ou da pessoa que está endividada, porque o povo desesperado para pagar dívida, achando que vai resolver o problema, mas na verdade não vai, porque limpa o nome quando faz um certo tipo de busca. Quando pende para o lado dos bancos em si, aí a coisa complica, o seu nome está lá, bloqueado. O Paulo explicou isso no canal dele. E essas empresas, o próprio cidadão aí do canal, do podcast, sabe disso, meu amigo. E ainda assim continua vendendo esse tipo de serviço, com um discurso bonito, apaziguador, de santo, né, de hipócrita, em outras palavras. Mas que no fundo ele sabe exatamente o que está acontecendo. E é claro que vai vir com um discurso que advogado disse que não, enfim. Meu amigo, abra o teu olho, por favor. Para não deixar dúvidas aqui, a empresa foi aberta dia 27 de novembro de 2024, ou seja, 8 meses de existência, uma empresa nova. A empresa oferece serviço financeiro, o tal de limpa-nome, com pouquíssimo tempo de existência, não tem histórico nenhum, por isso que você procura e não encontra, né? Nem reputação consolidada tem ainda. Uma empresa com 3 sócios, mas todos registrados no mesmo dia. É outro alerta. Todos os sócios e o administrador foram registrados em 27 de 11 de 2024, mesma data da abertura.
Meu amigo, pelo amor de Deus, cara. Ou seja, um grupo organizado somente para esse CNPJ. Isso indica o quê? Ausência de experiências prévias no setor. E outra coisa, até anotei aqui, ó, a atividade principal é preparação de documentos e serviço especializado de apoio administrativo não especificados anteriormente. Aí dá o número do CNAE, que é um código, né? 82199/99. Esse código é amplo e genérico, comumente usado por empresas que querem flexibilidade para operar em diversas áreas, inclusive de forma dissimulada. As atividades secundárias incluem consultoria empresarial, intermediação de negociação, muito comum em esquema de fraude financeira ou intermediação de crédito inexistente. O endereço é lógico, eu já falei aqui, na Fazenda Rio Grande, na Rua Itália, sala 5, em uma galeria. Eu confesso que não fui até lá para constatar se existe realmente um escritório físico funcional nesse local. Até gostaria que o cidadão aí gravasse um vídeo e mostrasse, né, onde que está o escritório, ou quem é os responsáveis, se defender, porque aparentemente o cheiro não é o que apresenta. Por que eu digo isso? Porque muitas empresas desse tipo aí utilizam salas alugadas em endereços virtuais para mascarar a ausência de uma estrutura. Por isso eu estou falando, grava um vídeo aí se não é, né? Sem contar o serviço, né, o tal de limpa-nome milagroso, que permite você limpar o seu nome mediante pagamento antecipado. E eu dou um alerta aqui para você, meu amigo. Dá uma pesquisada, você que talvez está passando por esse momento a qual precisa desse serviço, pesquisa o CNPJ antes no Jus Brasil para ver se não há processos, quanto tempo essa empresa tem, qual é o capital registrado. Essa aqui é 10 pila. Verifique se não tem reclamações no Reclame Aqui, ligue para o número do WhatsApp, entre em contato, vai até o local do endereço, solicite um contrato formal com prazo, né, garantia por escrito e desconfie de qualquer pedido de pagamento antecipado sem nota fiscal. Essa empresa aqui a qual estamos falando tem todos os sinais de risco, né? Sem histórico nenhum, com atividades genéricas, os sócios incluídos no mesmo dia, mas há quem acredita, né, no cara que está divulgando. Um homem de Deus está divulgando. Olha o tamanho do golpe que aconteceu com um pastor em Joinville, cara. Depois não venha chorar aqui e lamentar as pitangas, porque o alerta está dado. Resumindo para vocês, esse tal de limpa-nome é um golpe sofisticado, porque eles criam uma empresa com capital simbólico. Eu faço uma pergunta para você: você confiaria numa empresa com capital registrado social de R$10? Você confiaria dar uma parcela de R$1.500? É exatamente o que estou tentando passar para vocês. Uma empresa que cria um capital simbólico, usam linguagem jurídica, botam contratos, mas no final quem sai perdendo é o cliente. Geralmente é assim. E se você, que Deus guarde, for uma vítima, eles simplesmente vão sumir, encerrar o CNPJ, alegando falência, e abrem outra empresa em outro lugar e com outro nome, e o ciclo segue, meu amigo. Por isso é importante denunciar. Limpar nome com mágica custa caro, mas limpar com golpe custa sua dignidade, o seu dinheiro, e é por isso que eu digo, abra o olho e fica esperto. Não é porque tem um discurso de santo, de homem de Deus, que deu uma resposta pro Zaio como um cara humilde. Meu amigo, o golpe tá aí, cai quem quer, a igreja tá aí, cai quem quer, o limpa-nome tá aí, cai quem quer. Eu encerro por aqui dizendo que esse cara explique o porquê 3 sócios no mesmo dia registrado, porquê que a empresa que ele divulga tem R$10 de capital inicial e se o endereço existe, se existe realmente um escritório nesse endereço indicado. E sobre a minha frustração, o meu ódio destilado no canal, eu encerro dizendo mais uma vez o que eu disse lá no começo. Depois que esse cara fazer a metade do que eu fiz, falando-se de contexto religioso, né? E ter o que eu conquistei, aí talvez a gente para e conversa.
Aí lembrando sobre os comentários que me mandaram, que eu estou invejando inscritos, enfim, que é inveja, né, de seguidores. Vale lembrar que ele me convidou para o canal dele quando o canal dele era menos da metade da metade de inscritos do que eu tinha. Se cresceu é aquilo que eu falei, cresceu com pastores curva de rio visitando o podcast. E aos que tiraram a onda dizendo que o canal cresceu por causa dos cortes dos convidados. Isso é o óbvio. Eu estava me referindo não aos cortes, seus imbecis. Estava me referindo, porque as coisas têm que ser desenhadas na internet, né? Tem os caras que não tem neurônios, né? Eu estava me referindo exatamente que o cara cresceu pelas polêmicas dos convidados e não por conteúdo que o apresentador tenha. Além de passar pano, né? Eu seria um imbecil se pensasse conforme eles tentaram, né, descredibilizar a minha fala, já que o canal se trata de um podcast. É óbvio que podcast é convidado, porém os convidados são desqualificados e cresceu dentro de um contexto de stand-up religioso do mais baixo possível. É isso que eu quis dizer. Vai sair, espírito maligno! Se você não é inscrito do canal, se inscreve, deixa o seu joinha que é importante, ajuda a hypar também. Deixa o seu comentário que isso também ajuda muito o nosso trabalho. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.